meus caros, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo maravilha? E aqui hoje, nessa aula de trilha, olha só, no módulo 3, a gente vai falar sobre raízes do mundo, ciência e sociedade. E nessa trilha, especificamente, a gente convida vocês aí, ó, recebendo um convite para participar aqui, embarcar conosco nesse universo da sociedade, para a gente fazer uma viagem no tempo. Olha só, e quando a gente faz uma viagem no tempo, a gente vai chegar até lá na Grécia Antiga e também nos povos da Mesopotâmia, que vocês já ouviram falar, inclusive, nas aulas de história, olha só. E nessa viagem, a gente vai saber exatamente como essas sociedades se organizavam, né? E como elas deram o pontapé inicial exatamente para a gente entender como essas sociedades, elas influenciaram, né? Inclusive os povos da Amazônia, olha só, trazendo agora para o nosso estado. E nessa trilha, a gente vai exatamente saber como essas sociedades se organizavam, principalmente para fazer as discussões da política e também para eles discutirem as coisas da cidade. Então, como isso era feito em Atenas, lá na Grécia Antiga, como também era feito muito antes na Mesopotâmia, nas cidades-estados da Mesopotâmia, e como isso é feito hoje, principalmente nas comunidades indígenas aqui da região amazônica. Então, essa trilha tem muita coisa para vocês aprenderem aqui, então vem comigo e participa direitinho, anota, façam as suas anotações, que vai ser bem interessante trabalhar com essa trilha aqui conosco, tá? Então vem comigo aqui para o quadro para a gente apresentar o que a gente vai ver hoje. Olha só. Então, o que nós vamos estudar, né? O que vocês vão serem orientados para fazer exatamente nessa trilha, né? A gente vai conhecer um pouco das práticas ancestrais e a construção da democracia. Então, vai desde, para a gente entender, do global ao amazônico, uma jornada pela organização social e o poder coletivo. Então, o que muitos de vocês devem ter pensado na Grécia Antiga, por exemplo, né? E quando a gente fala em Atenas e na Mesopotâmia, são sociedades milenares, principalmente a Mesopotâmia, né? Que nas cidades de Ur e Uraque, eles se organizavam de uma forma diferente. Como que era, então, né? Vamos ver aqui. A cooperação, né, era a base social de tudo. Então, quando a gente estuda os primeiros povos, né, os primeiros homens, quando se sedentarizaram, né, que se fixaram num território, então eles começaram, né, nesse período começou a surgir os grandes impérios, né, e cidades que eram muradas, né, mas antes dessas cidades muradas e desses impérios, então a humanidade, ela baseava a sua existência na ajuda mútua e na gestão coletiva dos recursos individuais, e eram vitais, né? Então, a sobrevivência deles dependia da capacidade de compartilhar conhecimentos sobre os ciclos da natureza, garantindo que a água, a terra e a caça fossem acessíveis a todos os grupos. Então, aqui a gente está falando, né, de uma cooperação aí, quando essas primeiras formas de organização da sociedade, que eram baseadas no compartilhamento, no coletivismo, na divisão igualitária de tudo aquilo que fosse encontrado, da caça, da pesca, né? Então, tudo era dividido igualmente para todo o grupo. E a gente remetendo à sociedade milenar, como nós falamos, né, na Mesopotâmia, como que eles
se organizavam em sociedade, né? Então, o surgimento da vida urbana na Mesopotâmia, né, nessas cidades, estados, chamadas de Ur e Uraque, foram as primeiras grandes cidades-estados que surgiram de uma forma independente. Elas ficavam às margens dos rios Tigre e Eufrates, e elas possuíam suas próprias leis e seus exércitos, né? Então, nessas cidades, a ideia aqui de gerir a vida em comunidade e de tomar decisões coletivas, a gente percebe que é uma ideia muito antiga e uma ideia universal. Eles, né, o centro da vida dessas cidades-estados estava relacionada aos templos, né? Zigurates significam templos, tá? Então, nesses templos, o centro da vida social e religioso era o templo, né? Que era geralmente em forma de pirâmide. Ele servia como depósito de alimentos e local de adoração, conectando o povo e aos deuses e os governantes, né? Então, como que funcionava essa organização dessas cidades-estados, né? Então, a transição da vida tribal para a vida urbana, para a vida nessas primeiras cidades-estados aqui, ela exigiu a intervenção da escrita e da contabilidade para gerir impostos, estoques e o poder centralizado no palácio. Então, era assim que essa sociedade se organizava. Essas duas cidades-estados saíram daquele período da vida tribal, onde tudo era compartilhado coletivamente, e eles partiram agora para uma necessidade da escrita, do surgimento da invenção da escrita, exatamente para se contabilizar e gerir os impostos daquelas cidades-estados. Então, assim era organizada a Mesopotâmia. E aí a gente dá um salto para Atenas, né, na Grécia Antiga, e a gente vai ver como eles se organizavam e como foi dado os primeiros, digamos assim, os primeiros passos do que hoje a gente conhece, né, do que hoje nós falamos dessa democracia. Então, o coração da cidade era a Ágora, né? A Ágora era uma praça central que ficava em Atenas, onde era um espaço, nessa praça, era um espaço de encontro dos cidadãos, né? Onde também tinha um comércio e onde eles debatiam sobre política. Era o local onde os considerados cidadãos, né, se reuniam para discutir os rumos da cidade. Polis quer dizer cidade, né? Então, só que quando eu falo dos cidadãos, alguns cidadãos, é porque a cidadania ainda na Grécia Antiga era considerada ainda limitada. Nem todo mundo era considerado cidadão. Quem estava de fora dessa cidadania? Mulheres, estrangeiros e escravizados. As mulheres eram excluídas da vida política e restritas ao ambiente doméstico. Os estrangeiros, também chamados de metecos, embora vivessem e trabalhassem na cidade, eles não possuíam direitos políticos, tá? E também os escravos, né? Os escravizados, que era a base da economia ateniense e era formada por pessoas sem qualquer liberdade ou direito. Portanto, né, diferente do que hoje nós conhecemos como democracia, né, a nossa democracia moderna é bem diferente dessa democracia inicial aqui na polis, né, em Atenas. Então, diferente do que conhecemos hoje das democracias modernas, em Atenas o poder era exercido sem intermediários. Os próprios cidadãos votavam as leis, decidiam sobre guerras e julgavam crimes públicos nas assembleias, tá? Então, aqui é só um breve resuminho de como que se organizava essas primeiras sociedades, né? E aqui a gente falando da Grécia Antiga. E agora a gente dá um salto, olha só, a gente salta agora das sociedades antigas, dessa viagem no tempo, e a gente chega até
agora a Amazônia, onde a organização social de muitos povos indígenas é profundamente ligada ao seu modo de vida e à sua visão de mundo, né? Então, nós vamos falar aqui de 2 exemplos marcantes. Então, olha só, a gente traz aqui a Maloca como centro do cosmos. Então, aqui tem uma maloca aqui, ó, que, se eu não me engano, essa foto é da tribo indígena. Já falo, daqui a pouco eu falo sobre do Alto Xingu, tá? Fica no Alto Xingu, aqui na Amazônia. Então, o que é a maloca, né? A maloca não é apenas uma habitação. Para muitos povos amazônicos, ela é uma representação física do universo, ou seja, cada pilar, viga e abertura dessa maloca, ela possui um significado espiritual e social muito profundo, né? Então, as malocas não são apenas casas grandes, mas elas são verdadeiros universos. Uma maloca é uma casa comunal que pode abrigar várias famílias de um mesmo grupo. Ela representa o mundo, né, o cosmos, né, o universo dessa organização, né, dessa comunidade indígena, né? Então, a forma da maloca, sua orientação, tudo para eles tem um significado. E, principalmente, a coletividade está acima do individual. Então, as decisões sobre o dia a dia, da caça, da pesca, das festas, são tomadas em conjunto, né? Então, como espaço coletivo, ela abriga diversas famílias de um mesmo grupo, promovendo a convivência constante, a transmissão de saberes e a partilha de alimentos entre todos os moradores. Olha só, as funções sociais da maloca. Na maloca, olha aqui, uma foto aqui mais de dentro da maloca, né? Eles estão reunidos aqui, provavelmente em alguma discussão, aqui entre, quando eu digo discussão, debate, é um ciclo de debate aí para se decidirem o que vai ser feito nessa comunidade ou para o grupo, enfim, né? Então, as funções da maloca, ela tem um espaço multifamiliar, porque garante a proteção e a unidade do grupo sobre o mesmo teto. Ela tem uma função de ritual, o local onde ocorrem as cerimônias que conectam o povo e os seus ancestrais. E ela também é uma escola de saberes, onde os jovens aprendem as tradições ouvindo os mais velhos, tá? Vem aqui comigo. O que é importante a gente entender quando a gente fala nas comunidades indígenas agora da Amazônia, a forma de organização? Quando a gente traz a maloca aqui, né, e falando delas, das malocas, que é esse lugar onde eles se reúnem para discutir, né, os assuntos que são interessados para aquele grupo, né, e o que vai ser partilhado, as festas, os rituais, né, as discussões em prol sempre do bem comum, né, do todo, e não do individual. Quando a gente fala nessas malocas dentro das comunidades indígenas, a gente está falando exatamente de um lugar onde se trazem as discussões, os assuntos que é para o bem de toda a comunidade, né? Onde são discutidas as reivindicações que aquele grupo está fazendo, os alimentos que serão partilhados. Então, é muito interessante a gente entender exatamente essas funções, né, da maloca. Vamos voltar aqui para o slide para a gente continuar essa discussão, né? Então, as aldeias circulares, né? Agora a gente vai falar do porquê essas malocas são em forma circular, né? Em forma de círculo. Geralmente elas estão basicamente no centro e as casas, né, ao redor desta maloca, né? Então, olha só, muitas etnias amazônicas, elas organizam suas aldeias em formato circular, onde as casas cercam um grande espaço central aberto. E você aí, meu caro aluno e aluna da mediação tecnológica,
Nós temos alguns alunos indígenas, inclusive, que de repente você se vê aqui exatamente nessas aldeias circulares, né? Que talvez onde você more, de repente, também seja num lugar igual exatamente esse que nós estamos descrevendo aqui. Então, esta disposição não é aleatória, ela reflete a igualdade social e a coletividade do grupo. Isso é exatamente para mostrar, né, essa forma circular, que todo mundo ali está em pé de igualdade, né, que todos são iguais, que as coisas são partilhadas de forma igual, né? Então, existe o pátio central, que é o coração político e ritual da aldeia, é lá onde a gente mostrou ali que onde acontece todas as reuniões, né, onde são feitos os ritos, né, as festas religiosas, enfim, né, tudo que vai ser discutido e tratado ali naquela aldeia, né? Então, é o local onde ocorrem as assembleias, os debates e a recepção dos visitantes quando chegam naquele lugar. A visibilidade mútua é outra função dessas aldeias circulares. A disposição das casas garante que ninguém esteja isolado, ou seja, está todo mundo ali um do lado do outro, um reforçando, né? Um estando do lado do outro, você percebe que você não está só. Então, reforça o controle social e a solidariedade entre todos ali, né? É o espaço também de consenso. No pátio, as decisões não são impostas, mas construídas através do diálogo aberto entre todos. Então, tudo ali que é dividido, compartilhado, é exatamente discutido ali naquele espaço, né, no pátio. Vamos lá, então, partindo para a sabedoria dos anciãos, né? Então, aqui, ó, tem umas crianças ouvindo uns anciãos a contarem as histórias daquele grupo. Então, é assim, né? Olha só, a gente começa com uma citação onde diz: na floresta, a biblioteca é a memória dos nossos velhos. Quando um ancião morre, é como se uma biblioteca inteira fosse queimada. Porque aqui, ó, para esses anciãos aqui, eles são exatamente a memória desse grupo. E é passada essa memória de geração em geração, né? Através da oralidade, de contando as histórias, né? Então, eu sei, por exemplo, que tudo que eu sei da minha etnia, eu soube por causa dos meus pais, que eles já aprenderam com os meus avós. E assim vai passando de geração em geração. Então, esses anciãos, eles são a memória viva. O poder não vem da força, mas do conhecimento acumulado sobre a terra, os rituais e a história do povo. Você quer um exemplo? Se alguém adoece, chama o ancião tal que ele tem uma erva do qual ele vai fazer um chá e essa pessoa vai ficar bem de novo, né? Vai ficar saudável. Então, é uma pessoa que detém o conhecimento ali da aldeia, do grupo, né? Do lugar onde eles se organizam, né? Então, é uma política também do consenso. As decisões, elas não são de forma impostas, mas o conselho de anciãos, os mais velhos, os mais experientes, o que sabe muito desde sempre da história daquele povo, esses anciãos são ouvidos, né? E eles debatem até que todos concordem, priorizando a harmonia do grupo, priorizando o bem comum. E a tradição acontece de forma oral. A palavra falada é o documento oficial, o compromisso assumido diante do conselho, que é sagrado e inquebrável. Olha só. Aqui a resistência política da aldeia para a federação. Então, é importante, então essas práticas ancestrais, elas não ficaram só no passado. Elas foram evoluindo com o tempo e elas se adaptaram. Hoje, os povos indígenas, por exemplo, ribeirinhos da Amazônia, se organizam de forma ainda mais ampla para defender seus direitos de território.
Então, a partir de agora, olha só, pelo que a gente está vendo aqui, a gente viu que eles foram, com o tempo, se organizando, né? E foram criando associações indígenas, né? Então, olha só, a organização tradicional era baseada em clãs, linhagens e na vida comunitária na aldeia. As decisões são locais e focadas na autonomia do grupo específico, né? As associações, elas foram se formando, surgimento de entidades com estatutos, CNPJs, e essa formalização permite o diálogo com o Estado e a captação de recursos para projetos. Então, eles começaram a gente percebe aqui que houve uma necessidade, né, com toda a tecnologia, com a mudança, né, com a história sempre em movimento, né, e fazendo com que esse movimento também permita a essas comunidades a também ampliarem seu universo, né, principalmente agora saindo da forma tradicional, mas se organizando em associações. Então, eles foram focando na garantia de posse das terras, saúde diferenciada. Então, eles estão lutando por esses direitos, educação bilíngue, unindo diversos povos em uma luta política e comum. E com isso foi criada a COIAB, a Força da Articulação em Rede. Ela é muito importante. O que significa a COIAB? A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, que representa centenas de povos e organizações de base, unindo vozes diversas em uma única frente política. A abrangência que ela atua nos 9 estados da Amazônia Legal, coordenando ações que vão desde a proteção de territórios até a incidência direta em políticas públicas em Brasília. Também a atuação estratégica no foco no monitoramento territorial contra invasões, na proteção dos povos isolados e na garantia de direitos fundamentais como saúde e educação diferenciada. Ou seja, a luta pela Amazônia não é só local, ela também é uma luta global. A preservação da floresta ela é muito importante, é crucial, principalmente para o clima do planeta, né? Então, os povos indígenas, com todo o seu conhecimento ancestral, são os guardiões mais eficazes da biodiversidade. A floresta em pé, ela vale mais que a floresta derrubada. Os povos tradicionais são os guardiões da vida no planeta. Então, as vozes na ONU e na COP, agora teve a COP 30, lá em Belém, lembram? Ouviram falar dela na TV, foi muito comentada, muito falada. Então, lá o cacique Raoni, que é uma referência, né, para a defesa da floresta, da Amazônia, dos povos indígenas, ele hoje com 93 anos ainda teve uma fala na ONU, porque ele é uma representação muito importante. Então, lideranças indígenas e ribeirinhas da Amazônia participam ativamente das conferências das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, como aconteceu agora em Belém, a COP30, incidindo diretamente nas decisões sobre o futuro do clima global. E Raoni, na COP30, uma das suas falas foi alertar sobre o desmatamento desenfreado na Amazônia. A justiça climática, né, a luta local pela demarcação também de terras e a proteção dos rios, agora é entendida como uma pauta global. Então, a Amazônia não fica só restrita aqui, à região norte, mas ela é um olho mundial, uma pauta global. Sem a garantia dos direitos territoriais indígenas, não há equilíbrio climático para o mundo. E aqui, então, a gente vai protagonizar, tá? E aqui, olha só, vem aqui comigo. Agora é o momento de vocês serem os protagonistas dessa trilha. E agora vocês vão pôr exatamente isso em prática. Vamos lá, como vai se dividir, então, essa atividade, né? Para que vocês possam ser o protagonista dessa história, dessa trilha. Vem comigo aqui, vem para aqui para a gente entender, né? Então, vai ser dividido em 3 etapas, né? A atividade é conhecendo as vozes da sua região. A primeira etapa, você vai fazer uma pesquisa. Primeiro, vai identificar uma associação indígena, ou ribeirinha ou quilombola, ou outra que você conheça aí no seu município, né? Ou região onde você mora. Depois de identificar,
você vai descobrir quais são as principais lutas e objetivos desse grupo. É uma comunidade quilombola? O que é que eles objetivam? O que é que eles reivindicam? É terra? É demarcação da sua terra? Né? O reconhecimento daquele povo? Né? Então, quais são suas principais reivindicações e lutas? A segunda etapa vai ficar para a produção. Após a identificação desse povo que você escolheu, né, dessa associação ou povo, né, você vai criar um cartaz que pode ser confeccionado com cartolina ou de forma digital, ou até mesmo um pôster para a rede social, destacando uma conquista recente dessa associação que você pesquisou. Ele pode ser a proteção, por exemplo, eles podem estar protegendo um rio, eles podem querer uma demarcação de uma terra, ou pode ser um projeto de educação bilíngue que eles estão reivindicando para a sua comunidade. A terceira fase da atividade é que vocês vão partir para quê? Para a produção, né? Ou seja, porque você vai dizer a organização coletiva e a articulação em rede, que nós vimos aqui, a importância de se articular em rede, da COIAB, né, das associações indígenas, enfim, são mais eficazes do que a ação individual na defesa da Amazônia. Então, olha só, vocês terão, né, aqui fechando a trilha de hoje, olha só que interessante, vocês terão 3 fases, né? E ao final dela, você vai fazer a produção dizendo por que é importante, né, essa defesa, né, porque é importante esse trabalho em rede, né, para essas comunidades, para fortalecer, inclusive, as suas lutas e reivindicações por direitos. Então, é isso aqui, a gente fica por aqui na nossa trilha de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Tchau, tchau!